Alô, queridos, hoje nós estamos mais uma vez aqui no Podcast Vida e estamos muito animados porque estamos estreando aí um participante que normalmente fica no background, ele adora esses termos em inglês e hoje ele está com a gente aqui, que é o Fábio. E aqui é Fábio, Cris, Gil, e aí, né, é desse jeito, né? E estamos com duas baixas que, né, vocês vão saber daqui a pouquinho. Mas hoje a gente vai falar do que, Cris? Do que o chefe mandar. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre... Será que vale a pena alguém mandar ainda? Existe espaço de mando na Terra ou isso é sempre uma violência? Mas a gente chega lá. Oi, Fábio. Oi, gente, tudo bem? Ai, muito bom, muito bom. Estamos aí. Fábio, você acha que ainda existe espaço para essa palavra? Ela falou que o chefe mandar. Ainda existe na Terra espaço para mandar? Olha, primeiramente, queria mandar um oi para todo mundo aí. Ó, já tá mandando! Um beijo pra minha mãe, Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha esposa, para meus dois filhos. Eu já vou me apresentando, né? Então, eu sou Fabiano, tenho uma esposa maravilhosa que está aí do outro lado dessa sala, provavelmente está me ouvindo. Te amo! E 2 filhos. Estamos aqui, né? Faço parte da Igreja Comunidade Cristã Vida e também trabalho muito com a parte de música, trabalho com parte de louvor e adoração e o que eu mais gosto de fazer que é gravação e produção. Então, a gente está aqui no meu estúdio. Normalmente eu estou na parte de backstage ou background, como diz o pastor Juliano. Ou bastidores para os raiz. Ou bastidores para um português mais de boas. Enraizado. Mas, e o mais legal desse podcast, eu não sei nem para onde que eu olho aqui, mas na verdade o podcast é mais para ouvir, né? Siga o Alisson que tá tudo certo. É mais para ouvir. A teoria de todas as coisas. E a respeito da questão de obediência, eu acho que a pessoa, de repente, nos dias que a gente está vivendo hoje, é meio que delicado falar que você tem que obedecer uma pessoa. Mas manda ou não manda? Ainda tem espaço de manda nessa assim, civilização? Vou falar, manda teus filhos ou não manda? No lugar que a gente está vivendo, falar que você deve obediência a alguém é uma coisa muito delicada, é uma coisa muito... Até você está até invadindo o espaço da pessoa, você está falando que você tem que obedecer a alguém, porque a gente vive numa sociedade que quer o tempo inteiro se insurgir contra qualquer tipo de autoridade, seja ela... Você pensa isso ou a sociedade pensa isso? Eu não penso isso. O que você pensa? Eu penso que a obediência é algo muito importante. A obediência ainda é importante. A Cris colocou uma palavra no meio da fala aqui do Fábio que foi filhos, né? E aí, filhos, como que junta esse negócio aí, obediência a filhos? Deixa eu falar uma coisa para você, Cris. Eu li ontem que as crianças obedientes vão ser uns trastes como adultos, não vão servir para nada. Eles só vão dizer sim, senhor, sim, senhora, e vão estar fadados a apertar parafuso numa fabriqueta. Você pensa que é isso mesmo ou você não é tão... da educação positiva? Eu penso que não é isso. Eu até já vi várias pessoas falando, né, que a obediência é um adestramento das crianças, um adestramento das pessoas, mas... E não é? Mas a obediência, ela tem a ver também com limites, tem a ver com direções, e que muitas vezes nós somos obedientes porque nós não sabemos até onde que nós, de fato... vamos ir. Então, nós precisamos de limites, nós precisamos que alguém venha estar nos direcionando para que isso venha estar acontecendo. No caso de uma criança, se ela tivesse autonomia de todas as coisas, ela não moraria com os pais. Ela não precisaria dos pais. Então, é toda uma construção que eu acredito que a gente precisa entender que se uma pessoa vai mandar, vai dar uma direção, é porque essa pessoa andou mais, é mais instruída e automaticamente vai saber o caminho que a pessoa vai ir e vai estar dando limites também para essa pessoa. Deixa eu falar uma coisa aqui, que essa tarde vai prometer, porque a gente ouviu falar filhos, adestramento, a gente ouviu falar que quanto mais a pessoa tiver informação, mais longe ela pode ir na vida. Ela falou isso. Falou. Ela também... Tá anotado. Também tá gravado. Também 3 falou algumas coisas que a gente precisa de limites, falou que se não tivesse limite algum, ou
autonomia. E essa é a palavra mais maluca aí, mais promissora que eu ouvi nessa mesa hoje. Se tiver autonomia, se a criança tivesse autonomia, não precisaria morar com os pais. Fábio, autonomia é antônimo de obediência? Como funciona? Autonomia, hein? Palavra bonita. Vamos filosofar agora nesse podcast o que é autonomia, né? Mas eu acho que o indivíduo que procura ter uma autonomia, ele é parte do princípio da obediência. Por quê? Porque a pessoa que faz o que quer, ela vai... A consequência da pessoa que a gente já fala inconsequente, ela simplesmente vai quebrar a cabeça nessa vida. Mas é um direito dela. É um direito, sim, é um direito. Porém, penso que a autonomia seja quando a gente simplesmente tem essa liberdade de fazer coisas, mas debaixo de um princípio, de uma direção, né? Para mim, a autonomia é muito mais do que simplesmente fazer o que dá na cabeça, né? É a gente ter uma liberdade, e eu acho que é isso. A gente fala, tu estava falando de criança, mas eu já penso em adulto também, porque, vamos falar, a gente fala das crianças, mas nós também temos que ter uma obediência a alguém, né? E cada um, enfim, pensa de uma forma. Eu submeti minha vida a Deus. Eu entendo que Deus é uma pessoa superior a mim, a quem eu posso colocar minha vida, o que ele fala vai me dar limites, né? Limites para que eu possa viver em autonomia dentro desses limites. É meio complicado porque dá a impressão que a gente vai ver preso, mas não. 2021, doutora Deusa Avelar disse: a autonomia é subproduto da maturidade. Ela é um fruto que se colhe depois de subir todos os degraus na escala da maturidade. Você acha que a autonomia é algo que deveria ser franqueado apenas a quem já chegou à maturidade para usá-la? Uau, hein? Olha as perguntas que esse pastor faz pra gente. Aí virei pastor já, gente. Eu tô tentando fazer esse podcast a paisana, e aí o negócio pega, porque sempre tem um cara que ainda bem que a gente ficou uma semana Não, estudando essa pauta. Né? Pastor Fábio. A gente ficou uma semana estudando essa pauta aqui, e graças a Deus a gente tem tudo na ponta da língua, né, Cris? Ok, Cris, vamos lá. Autonomia é a capacidade de eu tomar as decisões e os caminhos que estiverem ao meu alcance. Eu posso fazer qualquer coisa. Autonomia significa que eu não tenho dependências. E então, nessa frase da doutora Deusa Avelar que eu coloquei, ela diz que à medida que eu ganho maturidade é que eu devia usufruir de autonomia. Porque a autonomia sem maturidade seria um suicídio emocional, psicológico e, quem sabe, até propriamente dito. Eu concordo com ela, porque eu acredito que a autonomia você vai adquirindo ela, por mais que, né, que nem o Fábio falou, não somente eu gosto de pensar nas crianças porque parece que a visão fica mais clara, mas vamos pegar pessoas adultas, tudo vai caminhando de forma que você consegue entender as coisas, consegue, isso aqui, sei lá, eu errei, então eu vou acertar. Então, automaticamente, eu vou estar começando a ter uma maturidade de que não vou cometer mais os mesmos erros, não vou fazer e vou estar crescendo quanto a isso. Vamos pegar uma criança. Uma criança, automaticamente, ela vai estar tendo maturidade das coisas, né? Hoje, vai pegar uma criança, eu quero comer bolo de chocolate meio-dia, antes do almoço, por exemplo. A mãe vai dizer não. Então, isso significa, mas eu quero, mas... Aí, a criança teria autonomia, ela poderia, que a maturidade que ela teria, uma autonomia de responder, não, eu quero. Só um desejo que ela ia ter, no caso. Então, assim, ela pode até expressar os seus desejos, mas a autonomia do que realmente ela deve fazer naquilo precisa ser direcionado pela mãe que está fazendo o almoço. Então não é autonomia, ela precisa desse apoio de direcionamento até chegar lá. Mas precisa desse processo de maturidade para que ela venha estar entendendo, opa, agora esse horário é isso, né? Então, eu vejo que tanto em crianças quanto adultos, todos nós precisamos de uma maturidade para estar crescendo, para a gente conseguir decidir de uma maneira também correta, conforme princípios, valores, conforme acredita. E até mesmo essa maturidade nos dá também o entendimento do que é uma autoridade sobre as nossas vidas e a gente consegue obedecer às pessoas. Uau! Vamos ficar com esse gancho de que a autoridade que é exercida sobre mim desde a infância me dá a oportunidade de conhecer outras autoridades
diante da vida. Mas eu tô quase achando que é injusto, porque eu sei que você já teve um canal sobre maternidade e tudo mais. Deixa eu trazer isso um pouquinho para o mundo do Fábio. Fábio, o quê? Pouco mais de 10 anos a gente estava perdendo a Amy Winehouse. E ela é bem característica de um movimento que acontece lá no bairro de Camden Town, em Londres, que é onde surgiu o movimento hippie, sabidamente de uma escola que se propôs a um exercício de educação sem que seja tolhida a vontade da criança. Em outras palavras, a criança podia fazer o que ela quisesse. Se esperava desse grupo de teste ou desse laboratório, desses ratinhos... Opa, não é para falar desse jeito. Se esperava dessa experiência que saíssem dali crianças superdotadas. Afinal de contas, elas não iam encontrar as restrições comuns à educação inglesa. Elas não iam ser tolhidas na sua iniciativa, elas não iam ser machucadas. E lá nesse bairro, eu fui algumas vezes nesse lugar, e uma das vezes me chama a atenção um homem que aparentemente tinha uns 65, 70 anos, que ficava sentado no banco do ônibus tomando uma cerveja. Ele tinha uma lata grande de cerveja, um baldinho de cerveja, e ele não olhava para os ônibus. Os ônibus paravam, ele estava no ponto de ônibus, mas ele não olhava. Em outras palavras, ele não estava esperando um ônibus. Eu pergunto a um amigo que mora em Londres, o que esse cara está fazendo? E ele me explica o seguinte, é que ele já terminou de viver. Ele falou uma expressão em inglês, achei estranho, falei, o que significa isso? Ele falou... Qual a expressão que era? Eu não lembro, mas ele falou, ele terminou já de viver. E aí eu pergunto para ele, mas me explica o que você quer dizer. E ele falou, olha, esse cara não tem 50 anos. Ele usou todas as drogas, ele teve todas as experiências e eles morrem por dentro. Eles ganham o auxílio do governo para morar, eles ganham o auxílio para comer e beber, e eles ficam bebendo aqui, vegetando, eles sentam no sol, ficam aqui até ficar frio, eles vão para casa ou vão para um pub, bebem mais um pouquinho e depois são os maluquinhos. Me parece que essa é a expressão daquelas crianças que não tinham limites. Então, no lugar de superdotados que governaram a ciência, a tecnologia, assumiram posições de governo, me parece que eles foram para dentro de casa terminar de morrer. Me parece que eles usaram a vida de uma forma que a ausência de limites deu o pior dos limites, quando eu sou obrigado a fazer tudo o que eu desejo. É isso mesmo? O que você pensa disso? Ser escravo do seu próprio desejo. Eu nem sabia que isso já tinha acontecido com a Amy Winehouse. Ela foi um experimento ou no lugar onde ela estava teve esse experimento? Camden Town, o lugar onde ela cresceu e começou a cantar nos barzinhos, eu visitei alguns. Nesse lugar, em Camden Town, é que havia a escola onde começou aquilo que deu origem ao movimento hippie. Então, o estilo de vida dela representa muito bem esse estilo de vida de não tem limites sobre mim. Até achei que ela tinha sido essa, porque assim... Não, ela viveu poderia assim. Ser, né? Ela viveu assim, ela não teve limites. Assim, as últimas notícias que a gente tem dela, né? Uma excelente de uma cantora, Back to Black. E simplesmente as últimas fotos, não sei se vocês viram, né? Era uma coisa assim... É impressionante, né? A gente ficava deprimente, chocante, assim, porque essas ela fotos tem nos barzinhos lá que ela cantava. Ela foi secando, simplesmente, ela parecia uma querida, né? Mas eu entendo, assim, que nunca se buscou tanta liberdade quanto hoje. Essa liberdade de, sabe, eu quero, né? Vamos romper com como diz em Salmos, né? No Salmo 2, vamos romper com essas cadeias que nos prendem aqui e vamos viver a nossa vida, vamos ser livres, vamos, né? Pegando o gancho aqui na Cris, em relação a crianças, né? A gente assiste, como nós somos pais de crianças aqui, os de vocês já cresceram um pouco, né? Mas a gente assiste muito desenho animado, né? E todo desenho animado tem essa coisa também, né? Livre estou,
né, da Frozen, não é isso? Todo o lance da moça... É libertário. Ela quer se libertar porque a casa dela é opressora, porque isso é opressora, ela se liberta. Aí o que ela faz? Paternalismo. Ela vai constrói um castelo de gelo, né? E fica lá isolada num castelo de gelo, lá lamentando e fazendo música. É a minha liberdade. Mas ela fez uma música, mas ela pelo menos tá livre agora. E assim, todas as princesas e os desenhos animados falam sobre seguir o coração, sobre fazer, né, coisas que à primeira vista parece que é uma coisa certa. Eu com 14 anos, com a Seja camisa feliz. não temos caminhos, fazemos caminhos Faça o ao seu caminhar. caminho, faça o seu próprio caminho, sabe? E eu tenho um pouco de medo até porque... Fiz política estudantil, Fábio. Eu não- era mestre nesse negócio aí. Qual que era o... Eu e o Randolph, na época. Que Vocês viram, Deus o gente? tenha. Olha aonde que o nosso querido pastor Juliano já se meteu. Já. Mas eu vejo assim, quanto mais essas pessoas estão buscando essa liberdade e romper com isso, mais elas estão se afundando em vícios, em droga, em antidepressivo, sabe? Nós nunca vivemos numa época onde se tem pregado tanto a questão de liberdade de escolha, de liberdade de fazer, de romper com o paternalismo, de romper com o machismo, de romper com qualquer coisa, né? Hoje tudo é Romper. tudo. E tudo. muitas nem sabem o que é a liberdade. Não é Não, que não quer, elas ela- só querem ir contra a regra. Isso, Não eu é que- a que- liberdade que é, é assim, a... né? Se é Tipo assim, governo, nós não, vamos se- lutar. Pelo que lutamos? Nem sei, mas nós estamos aqui lutando. Se é isso aqui que estão falando, eu quero ir contra. Não interessa se o é que governo, sou contra. Exatamente. E então esse equilíbrio aqui das coisas, equilíbrio não, esse desequilíbrio de quanto mais você está buscando uma coisa para te libertar, mais você está se enterrando naquilo que você simplesmente achou que ia viver uma vida super legal e estão ali com 40, 50 anos simplesmente desligando a chave, né? Desligando a luz. Pronto, acabou minha vida. Cris, quem é mais livre? Um homem que tem uma mulher ou um homem que tem todas? Um homem que tem uma mulher. Mais livre? É. Porque ele tá preso em várias... É o paradoxo. Vamos lá, é um É paradoxo. o paradoxo da mulherada. Gente, presta atenção. Eu vou fazer essa pergunta de outro jeito. Cris, vamos lá. Cris, fica comigo, volta pra cá. Ouça, querida, eu vou fazer essa pergunta de outro jeito. Vamos pensar que o vício é uma prisão. Ok, concordamos que o vício é uma prisão? O vício é uma prisão? O vício é uma prisão. Será que o vício não é... Essa prisão não é o pior castigo dos que se acham livres? Eu sou tão livre que eu posso qualquer coisa, mas as coisas que eu podia hoje me escravizam. Ontem eu podia, ontem era uma liberdade, ontem era uma autonomia, ontem eu podia e o outro não podia. Agora eu já não posso sair daquilo que ontem era símbolo da minha liberdade. O vício, ele se torna uma escravidão. Ele é uma escravidão e ele vai fazendo com que... porque é uma coisa assim, porque na verdade está muito na mente da pessoa, né? Ela vai... luta e quer uma liberdade que não é a verdadeira liberdade. Ela... pelas coisas corretas, digamos assim. Então, acha que aquilo é uma liberdade e automaticamente aquilo vai prendendo de forma que não é, né? Antes eu brinquei com vocês dizendo que é mais livre que tem todas as mulheres ou que tem uma só. Na verdade, acompanhando muitos casais, a gente vê homens chorando e dizendo: eu queria ser fiel, eu queria, mas errei de novo, eu caí. Eu nem sabia que isso se fazia na queda, mas outra história. Como assim eu caí? Caiu em cima de alguém, louco? Mas o ponto para mim é esse. Exatamente Se tem isso um que lugar que aconteceu. eu não consigo, eu não posso, então eu fiquei preso. Porque senso comum, se você está dentro de um casamento, você é preso, game over, né? Nós temos um amigo em comum que tem um canal lá que é Resta Uma Vida, não é Resta, é Sobrou. Sobrou. Sobrou uma vida. É só... Então, Não sobra. Não era, né? Sobrou. não é só, sobrou uma vida. Mas vamos lá, vamos pensar juntos sobre isso.
No começo dessa história era game over, porque o canal, eu lembrei dele porque o canal é de jogos e jogos retrô e muito legal. Mas pensa comigo, Vale a pena a gente acessar. Sobrou ideia, uma vida. né? Rouba, sobrou uma vida. todo mundo já viu um adesivinho num carro, um casalzinho, né? Ela de vestido de noiva e game over do lado. Como se ali terminou. A figura tão americanizada e importada do inferno, quer dizer, ali de cima, onde se chamam América, é os filmes que tem uma despedida de solteiro, o dia que vai terminar a minha liberdade. Mas, na verdade, a gente descobre homens realizados, felizes, com uma família estruturada, se realizando ao perceber que seus filhos vivem uma vida que vale a pena. E a gente vê outros aí que são livres, mas a liberdade deles custa muitas vezes a família, custa muitas vezes. Então, essa não é a liberdade que se procura, não é, na verdade, a morte que se procura. A liberdade que se procura não é, na verdade, aquilo que está destruindo. Ou será que ninguém chega, enfim, a essa maturidade da onde começaria a surgir a autonomia saudável? Isso foi uma pergunta retórica? Isso você está filosofando? A gente está sempre tudo, né? A gente está sempre tudo. Ó, agora, então, deixa eu fazer um gancho aqui, ó. A gente tá falando de autonomia. Virou Ferreira agora, Ó, vai fazer um gancho. A gente tá falando de autonomia, a gente tá falando de maturidade, né? E a gente tá falando de limites e De tal. liberdade. E de liberdade. E tem que conectar essas coisas, né? O que eu gostaria de perguntar, assim, ó, é a respeito dessa liberdade, tá? A respeito da obediência que nós começamos a falar no começo e aonde que isso vai me levar para uma maturidade. Por quê? Porque o que eu estou entendendo aqui? Que viver uma vida boa, uma vida boa que eu falo assim, não é vida leve, uma vida É uma vida desvairada, produtiva, com propósito, uma vida que com chegou em algum propósito, lugar. com fruto, uma vida próspera e próspera em todos os sentidos. Ok. Ela vai demandar um caminho. A questão é, qual é o caminho? Porque as pessoas, é aqui que as pessoas vão entrar num trevo e elas precisam saber, tá? Se esse caminho é através da liberdade, faz o que está no teu coração, como a gente estava falando antes. Se é através de uma obediência, de repente, de achar limites, de achar uma disciplina, uma autodisciplina, que a gente fala, a gente escuta tanto hoje, né, com os coaches e tal. E aonde a obediência entra em tudo isso. Tá, então a gente vai aqui de autorresponsabilidade, mais à direita e bem à esquerda nós temos Camden aqui. Depois temos Candental, o que ele quer dizer é a experiência Faça o que der na telha, que gerou os hips. Sim. Aí nós temos... Vida louca. Se a gente vier um pouquinho para cá, nós temos Aí, ó, Sociedade vida Alternativa. Nós temos, né, Faz o que quiseres e é da lei. Uhum. Ok? A gente vem de Cadental para a Sociedade Alternativa, para a nossa experiência da Colônia Vitória, que é a primeira experiência nas Américas de uma colônia, de uma sociedade totalmente anarquista. É mesmo. Então, nós Diz que foi no Paraná, estamos né? indo Isso? para cá. Foi no Paraná, Foi. né? Aí nós temos aqui, vindo para cá, nós temos a... Agora eu vou chutar o balde, hein? Educação positiva, educação montessoriana, educação por princípios, educação repressiva, educação, escolas militares... Uhum. E a gente tem uma régua aqui, a gente pode pensar sobre tudo isso, mas com a licença de vocês, eu vou virar essa mesa e vou transcender. Agora vamos transcender essa... Agora eu Passo quero é passo ver. pra Com você. todo Agora eu quero ver. respeito, presta atenção. Com todo respeito, eu vou virar a mesa dessa porcaria toda, porque isso é porcaria do começo ao fim. Espera que a minha mesa custou um pouquinho caro. Vamos lá. Não vira ela, não. Escuta, vamos transcender, vamos para o outro ponto. A vida não termina com 70, 80, 90 anos. Nós estamos falando de eternidade. Ok. E talvez a primeira coisa boa que você vai ouvir, que vai poder refletir na eternidade nesse podcast, é o que eu vou falar nos próximos 2 minutos. Um pai é um presente de Deus para uma casa. O objetivo desse pai estar naquela casa
é porque a criança não lida com os assuntos que não forem concretos, não lida com o abstrato. Então, o pai é o presente de Deus para uma casa, para representar no concreto quem Deus é no abstrato, naquele momento. Se não houver autoridade em um pai, muito dificilmente essa criança será um adulto que se relaciona bem com Deus. Quando eu desfaço a sociedade patriarcal, na verdade eu estou dizendo, eu estou rejeitando o representante de Deus na minha casa. Eu quero que ele seja um comum. Deus nunca será comum, Deus nunca vai estar no mesmo nível, Deus nunca será democrático, mas Deus sempre vai amar, além da conta, com amor sacrificial. Esse amor, se quer mandar em mim, me ame o suficiente. Porque é a mesma Bíblia que diz que a mulher deveria sujeitar-se à missão do seu marido. Diz ao marido, ame o suficiente, a ponto de dar a vida por ela. Então eu vou me submeter a alguém que possa me amar, que o amor que essa pessoa tem por mim possa representar o amor de Deus na minha vida. A sociedade, com o fim do patriarcado, é uma sociedade que caminha para a desistência da figura de Deus. Seja ele filosófico, que ainda assim é a origem de toda a moral e toda a ética, ou seja ele o Deus real a quem servimos, que interfere na vida humana. Se você é cristão e tem uma educação judaico-cristã, Deus interfere na vida humana, Deus interfere na vida na terra. Se você tem uma educação humanista, Deus pode até ter criado o mundo, mas não interfere dia a dia com ele. E se você tem uma educação animista, aí é panteísmo. Tudo é Deus e você mesmo é Deus. E eu tenho a impressão que nós estamos caminhando a passos largos na educação, onde a criança não vê autoridade nos pais, para esse panteísmo. A própria criança, de certa forma, se torna o seu próprio Deus. Aonde nós vamos parar? Na sociedade que está tirando a oração, a Bíblia, as figuras e os símbolos cristãos dos palácios, e a gente vai para esse lugar. Que infelicidade. E eles chamam de cadeias. Deus é o fim, a finalidade de todo modelo de educação. Posso dizer isso? Com certeza. Até porque na Bíblia, até no começo, o pastor o Ju estava falando. O Gil? O Gil, né? Não é Ju, é verdade, eu esqueci. Olha só, eu perco meu raciocínio com o Fábio aqui. Mas, tava falando sobre, né? Fique só existindo aí quando ela Pera fala, Fábio. E pare de bater na mesa que o Fábio não gosta. Depois dele Assim, tem trabalho verdade, para... tem que fazer, pra ficar bem equalizar. quietinha. Até eu tava batendo na mesa. É isso que eu tô dizendo. Eu só bati agora a primeira vez, ó, porque eu tava com as mãozinhas bem assim, ó. Ainda bem que eu tô me ouvindo aqui, ó. Mas a Bíblia, ela é repleta de mandamentos e de filhos obedeçam aos seus pais e coisas de obediência. Então, na verdade, o princípio bíblico, né, ele trata... Envolve autoridade. Exatamente, envolve autoridade. Então, existe essa linha tênue, vamos dizer assim, que as pessoas acham que a autoridade é o autoritarismo, que é uma autoridade sem amor mesmo. Que eu vou mandar, mas não, você vai mandar porque você ama, você vai mandar sabendo conduzir, não é? Você vai mandar reprimir. Algumas vezes, claro, você vai mandar e você vai receber ordens, que às vezes você não é do teu agrado, mas você ama aquela pessoa e você acredita no que ela está fazendo. Eu acredito muito que as autoridades que Deus, né, tem colocado nas nossas vidas, a gente precisa entender elas também como algo, né, que Deus tem feito para que nós venhamos estar andando numa linha, que andando, né, venha estar tratando nossa vida, nosso coração, enfim, venha estar crescendo nessa maturidade também, na autonomia e em tudo mais. Vai lá, Fabiano. Eu gosto muito de... ter um exemplo assim da questão de vacinar os filhos, né? Que é um exemplo que eu acho que exemplifica toda essa questão do que a gente entende de obedecer a algo que às vezes não é bom para nós, que não vai ser agradável, A criança chora, fica com febre, mas que é necessário. Então você levar um filho... Desculpa interferir na tua fala. Eu tenho a impressão que você quer dizer que não é agradável. Que não é agradável. Isso, não mas é não agradável. que não é bom. Ela não é agradável, mas é bom.
Ah, É isso, bom, isso, é isso. bom, mas não é agradável, exatamente. É necessário, é bom. E esses dias a gente tava, enfim, cadernetinho de vacinação do Lucas ali e tal, daí foi uma tal, enfim, foi uma. Passou uma, a gente esqueceu, e daí quando a gente foi ver, tinha mais vacinas ali que... 4 anos deve ser 3 vacinas. É Eu isso, vi sabe? ontem É disso, isso sabia? aí, é isso aí, ó. É essa aí, amiga, de 4 anos. Quando nós chegamos lá, tinha mais que uma. E era todas na injeção. E Tudo uma era na guite. perna, meu Deus do céu, quase pareceu Então, morrendo. e ela falou: vocês querem escolher, assim, para não ficar dar todos no mesmo lugar, então vão fazer um numa perna, um num braço, um no... Falei, meu amigo. E o Lucas, ele vai pedir, né? E aí, você vai explicar como para uma criança que aquilo é ruim, vai ser ruim, assim, desagradável. Desagradável, Mas doloroso. que é bom, porque aí Você levou lá vai, porque aí você tu vai. ama ele. Exatamente. Isso pra mim Ei, cara, assim, eu te amo o... tanto que eu vou te ferrar. Literalmente, com a agulhinha de Isso. ferro, né? Então isso pra mim ele assim, resume essa questão do que Deus faz e muitas vezes a gente fala, mas o que é isso que está acontecendo, né? Agora a gente podia até pegar esse gancho do sofrimento, das coisas que acontecem na nossa vida, que a gente fala, mas será? Porque onde está Deus nisso? Mas tudo, Deus é um Deus pedagógico. Desde da criação, o Velho Testamento, ele é uma apostila pedagógica. Ele faz isso com o povo dele. Ele escolhe um povo, ele ensina o povo, ele corrige o povo. Aí o povo não ouve ele. Aí ele tem compaixão com o povo. Mas, ao mesmo tempo, como ele é um Deus justo e ele é justiça, ele precisa corrigir esse povo. Então, você vê... Ele fala às vezes 10 vezes a mesma coisa pro povo, né? Fala 10 vezes para nós também. Você vê Deus pegando nós, ou o seu povo, né? E ele levando lá no postinho e fala, olha, eu preciso... Encrencas teológicas. Eu preciso colocar você aqui sentadinho e você vai tomar essa injeção aqui, porque é pro teu bem. Não é agradável, mas é bom. Vamos lá. Todas as coisas contribuem juntamente para os que amam a Deus. Que louco. Jesus Cristo aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Quem aprendeu? Ele não sabia obedecer. Quando você aprende, você sai de um lugar que você não sabia para um lugar que você veio a saber. Mas Jesus Cristo sempre foi Deus, desde o princípio. Que Deus é esse que não sabia obediência e aprendeu por meio daquilo que sofreu? Pega. Aí quem somos nós para falar, não vou obedecer? Eu não obedeço. Ele era Nem quero Deus. sofrer, né? Ele era Deus, né? E não teve por essa usurpação de ser igual. E ele veio e foi obediente até a morte. Por que os crentes jejuam? Fraqueza voluntária? Limitações autoimpostas? Deus pôde tudo, até dizer como deveria ser, e a partir de ter dito, submeteu-se à sua própria palavra. Deus obedeceu a si mesmo a partir do momento que estabeleceu critérios para o universo. Ou ele mandou Superman para girar ao contrário e voltar o tempo? Não fez. O homem pecou. Jesus morreu. Deus não voltou no tempo. Deus não vergou a sua lei. Ele cumpriu sua lei em Jesus. Hoje estamos sendo ensinados que nós precisamos dobrar todo tipo de autoridade para não gerar traumas. Deus não negociou, nem mesmo à custa da vida do seu próprio filho. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus. E o pior, a Bíblia diz, Deus castiga todo aquele que ama, porque se vocês estivessem sem repreensão, vocês não seriam filhos, seriam bastardos. Será que nós não estamos, a partir de um modelo chamado positivo de educação, criando uma geração de bastardos? Criando uma geração de homens que não dominam a si mesmos, porque você só domina a si mesmo depois de você renunciar a alguns direitos.
E você renuncia a esses direitos no começo, porque tem uma autoridade que é mais forte que você, que te ajuda a renunciar a seus direitos, se você pensa que você tem direito à plenitude de escolha. Homens e mulheres que vão ser escravos dos seus próprios desejos e prazeres secundários e nunca vão conhecer os prazeres verdadeiros da vida, porque, ao contrário do que se pensa, a Bíblia descreve Deus como um Deus de prazer. A Bíblia diz, em sua destra delícias, em sua mão direita há prazeres eternos. Se Deus é um Deus de prazer, pensa que coisa interessante isso, que se pense que ele quer cortar o prazer do ser humano. Para que Deus vai limitar o homem a uma mulher? Para que Deus vai limitar a experiência que eu posso ter de ver as cores, se eu não posso botar um doce embaixo da língua? Um doce daqueles da papoula. Né? Será que eu não posso... por que Deus vai limitar? Porque tem prazeres maiores ali na frente. E se você não for limitado nos prazeres secundários, você não vai encontrar os prazeres de verdade. Você não vai usufruir plenitude. Assim, é uma escada. Responsabilidade, eu começo a andar. Autorresponsabilidade, você citou antes, né? Autorresponsabilidade, já estou no Greenbelt, hein, gente? Eu vou na autorresponsabilidade. Depois da autorresponsabilidade, eu falei outra palavra que vem antes da autonomia, maturidade. Eu chego à maturidade. Qual é a definição de maturidade? Maturidade quando eu administro bem causa e consequência. Eu sei o que eu faço com a minha vida e eu sei a consequência daquilo que eu faço com a minha vida. E a partir dessa maturidade eu posso usufruir de autonomia, que para nós nunca é plena, porque sim, eu paro no meu dia para descobrir qual é a vontade de Deus para mim. São loucas essas pessoas que querem trazer a vontade de Deus para a terra, ou são essas que usufruem os maiores prazeres? São essas que usufruem os maiores prazeres. Isso é uma experiência ou isso é uma teoria? Eu vejo que o que você falou até agora me coloca essa eternidade. A eternidade é o ponto-chave disso. Se nós não entendemos que que nós somos seres eternos, realmente não vale a pena. Não vale a pena você ter essa vida de autorresponsabilidade e ficar assim. Não vale. Então, vamos viver. Isso é completamente disruptivo. Então, se a pessoa quer... Vamos viver tudo que há para viver, vamos nos permitir. hoje é o último dia, não tem uma daí- música que fala isso? E não há ninguém. Ei, Fabiano, presta atenção. Então não tem nada desses crentes querer mandar na minha vida. Porque se eu não quero nem saber de Deus, eu posso até usufruir a minha sexualidade pelo lado que eu quero. Claro, se eu não tô... Eu só não posso dizer que faço isso e sou de Deus. Mas todo mundo é livre, plenamente livre, para escolher as suas sementes. Mas todo mundo é prisioneiro das consequências. Escolha as sementes. Boa. Escolha as sementes bem, porque eu sei que eu vou colher cada uma delas. Mas vamos lá de novo. Se não tem Deus, não tem moral. Mas se não tem Deus, por que eu pago a conta? Se depois de 5, 10 anos caduca e ninguém mais pode me cobrar mesmo? Quem se dá melhor? Aquele que paga a conta certinho ou aquele que deixa para negociar daqui 10, 15 anos? E imposto? E o cara, Se não tem às vezes Deus, vale a pena o pagar cara o não imposto paga. ou vale a pena fazer um refis? O cara não paga a conta e ainda vai tirar onda com os caras. Não paguei a conta, fiquei 5 anos sem. Vale a pena pagar o imposto ou vale a pena fazer um refis daqui tanto tempo sem juros e usar o dinheiro do imposto e monetizar o dinheiro do imposto com o valor? Daqui a pouco pinta um negócio aí, alguém mais importante que a gente precisa, eles liberam por uns dias, a gente entra junto e pega o refis e faz. Por que a gente paga imposto? Por que a gente é fiel à esposa da gente? Porque tem um Deus no fim de toda essa história. Se tirar esse Deus, cara, não tem mais moral, não tem mais ética, não tem... Por que eu tenho que escutar aquele professor se eu posso entrar na internet e fazer aquele trabalho? Agora tem o chat, eu posso fazer do jeito que eu quiser e ninguém nem pega mais o meu plágio. Não façam isso em casa, crianças. O que eu estou dizendo é, sem Deus dá para viver de qualquer jeito. Viver de qualquer jeito vale a pena?
Não é isso que as pessoas estão buscando? O poder de viver de qualquer jeito? Querem andar no gelo no lugar de andar na estrada? Ok, põe seu carro na Sibéria e acelera. Só não acelera perto do meu. Faz sentido, Cris? Com toda certeza. Que você não pode submeter as outras pessoas à consequência da sua loucura. Nem eu da minha. Só que sabe o que é o detalhe, Julie? É que as pessoas hoje, elas querem ter essa liberdade, né, e tal. Mas elas não percebem que mesmo na liberdade que elas entendem que elas têm, elas estão presas em tantos fatores. Exploda-se com essa sua liberdade. Com essa sua burrice de liberdade. Com essa sua ignorância, com essa sua tapação, com essa sua... Meu Deus, que obtuso esse cara que chama isso de liberdade. Ah, tá me desrespeitando. Você acha que alguém que te respeita vai tirar da meleca que você vive? Você acha que alguém que te respeita demasiadamente vai ter poder para tirar você desse casamento infeliz que você tá? Não tirar você do casamento, mas tirar você desse estilo de vida infeliz. Você acha que alguém que te respeita demasiadamente arranca seu filho da droga, arranca seu filho do que for? Você acha que você quer ser respeitado, você quer ser abençoado com uma visão de Deus sobre a vida? Então tem gente querendo ser respeitada por todo canto, mas todo mundo odeia a vida que tem. Deixa eu falar pra você, alguém que vai fazer diferença na sua vida é alguém que te ama o suficiente pra te dizer, você é louco. Essa noite vão pedir a tua alma. E o que você vai dizer? Agora, se quer ser respeitado, você vai pro inferno com o teu respeito. Agora, você quer mudar de vida, você quer encontrar uma família, você quer ter os teus filhos em ordem em casa, você quer se orgulhar quando você tiver 70 anos da família que os seus filhos têm, da criação que os seus netos têm. Alguém tem que ter coragem de te desrespeitar e falar, para com essa loucura de criar filho como se fosse autoridade, fosse criança. Para com essa loucura, para com esse negócio. E agora você bem crente, vou falar, para, em nome de Jesus. Porque você está indo para o inferno e levando a geração dos teus filhos para o mesmo lugar. Agora eu volto a ser respeitoso. Se quiser. Porque você é livre. Livre na tua cabeça. Querem falar alguma coisa? Acabou o podcast. Depois dessa aí... Falou tudo e mais um pouco. Alô? Se eu soubesse que eu já ia acabar, minha crise de tosse lá tava conseguindo